No dia 6 de outubro, comemoramos São Bruno Abade. Bruno nasceu em 1035 em Colônia, na Alemanha. Era de família conhecida pela piedade e devoção cristã. Ele é o fundador da Ordem dos Cartuchos. Completou seus estudos em Reims e aperfeiçoou-se nas ciências sagradas que naquela época consistiam no estudo da Sagrada Escritura e dos padres. Em 1056 foi nomeado cônego da Catedral de Reims e depois eleito reitor, onde dedicou-se ao ensino por mais de 20 anos, distinguindo-se pela sua cultura e sua qualidade pedagógica. Em 1069, o arcebispo Manassés, que havia tomado posse à base de intrigas, levando o Papa Gregório VII à ordem, o Concílio de Lyon, para resolver a questão e dessa forma destituiu definitivamente o arcebispo Manassés. Ao voltar para a cidade, em 1080, Bruno recebe o convite para o assumir o arcebispado, mas recusa o cargo. Ele amadurece a ideia de servir a uma ordem religiosa. Depois de uma primeira tentativa em um mosteiro, mas não se sentindo à vontade, Bruno e seus discípulos partem para Grenoble, onde seu amigo São Hugo era bispo. Durante a viagem, Bruno sentiu-se cansado e recostou-se com a cabeça apoiada num pilar. 3 anjos lhe apareceram em sonho e anunciaram que Deus marcharia a seu lado e abençoaria a sua obra. Na mesma noite, São Hugo, em sonho, foi transportado a um lugar ermo e agreste de sua diocese, onde viu erguer-se um templo e desceram do céu sobre ele 7 estrelas. Quando Bruno chegou com seus 6 discípulos, São Hugo entendeu que se tratava do sonho e os levou para o lugar visto no sonho. Bruno iniciou então, no deserto de Cartucha, Chartreuse, a sua ordem pautada pela pobreza, abnegação e silêncio. Por conta do nome do local, a ordem ficou conhecida como Cartucha. Em 1090, Bruno foi chamado para ser conselheiro do Papa Urbano II, que havia sido seu aluno. Ele, devendo obediência, acolheu o pedido, mas não resistiu muito tempo em Roma e pediu para voltar à vida no mosteiro, agora na Calábria. Viveu assim recolhido até que adoeceu gravemente. Chamou então os irmãos e fez uma confissão pública da sua vida e reiterou a profissão da sua fé, falecendo em 6 de outubro de 1101. Por isso, é comemorado no dia 6 de outubro, dia da sua morte. São Bruno tornou-se o fundador da Ordem dos Cartuchos com os seus 6 companheiros. Essa ordem é considerada a mais rígida de todas as ordens da Igreja, pelo exercício do silêncio, solidão, jejuns, penitências e orações, e que atravessou a história sem reformas e perdura até hoje com a mesma radicalidade.
Poderemos nos perguntar: São Bruno é protetor de quê? Se tornou padroeiro da Calábria e foi canonizado em 17 de fevereiro de 1623 pelo Papa Gregório XV. São Bruno, rogai por nós. São Bruno, que adotaste como regra de vida a oração, o trabalho, o estudo e a pobreza e fundaste uma ordem monástica para ainda maior intimidade com Deus. São Bruno da Calábria também foi presbítero, fundador da Ordem dos Cartuchos. Bruno nasceu em uma nobre família alemã de Colônia em Lotharingia, em 1030. Na época, toda a Europa passava por um período de grande agitação e mobilidade. Por isso, não se deve maravilhar se ele transcorreu sua vida entre a Alemanha, a França e a Itália. Vejamos a origem do nome Bruno. Bruno é um prenome e apelido de família, de origem germânica. Nas línguas latinas, provém de Brunus, forma latinizada de um nome germânico composto pela raiz brum, que pode significar brunido, polido, com lustro e também moreno, também presente nas palavras Brau em alemão e Brau em inglês. No período obscuro que foi o século X, a Igreja parecia afastar-se sempre mais do Evangelho. O papado estava nas mãos da nobreza local ou do imperador. A eleição dos bispos, transformados já em príncipes temporais, não fugiu à mesma praxis e não raramente era contaminada por simonia. O restante do clero era quase sempre ignorado e muitas vezes também moralmente corrupto. E pode-se muito bem imaginar o estado de abandono de um povo que se chamava cristão apenas porque fora batizado. Não obstante, no seio dessa igreja tão arruinada, germinaram movimentos de reforma de uma vitalidade evangélica surpreendente. O movimento monástico de Thury, na França, que influiu sobre toda a Europa, o eremítico toscano na Itália, em São Romualdo, São Pedro Damião e São João Gualberto, o movimento cisterciense que atingiu o esplendor máximo em São Bernardo de Claraval, também na França, e premonstratense em São Norberto de Xanten, na Alemanha, e por fim o dos cônegos agostinianos, antes ainda o dos cartuchos de São Bruno. Uma característica desse movimento espiritual é a influência que eles exerceram bem além dos confins de seus berços de nascimento. Também porque a Europa era então um corpo unitário. Bruno nasceu em Colônia, atual Alemanha, por volta de 1035. São dados. Era da nobre família dos Hartenfaust e pôs os primeiros estudos em sua cidade. Foi enviado para aquela era a melhor universidade da região, a Escola Episcopal de Reims, na França, para depois transferir-se para a de Tours, muitíssimo respeitada, onde se tornara mestre de filosofia. De volta à pátria, estudou teologia, então foi ordenado sacerdote. Não permaneceu aí por muito tempo, porque o bispo Reims
o quis primeiro como professor em sua escola, depois reitor, quando o mestre, que igualmente o chamava Bruno, que ocupava aquele posto, retirou-se para a vida monástica. Foi um mestre admirado e seguido. Durante 20 anos, Bruno manteve alta fama desse centro acadêmico e nele formou discípulos famosos como Otton de Clatillon, que se tornou o Papa Urbano II, Santo Hugo, bispo de Grenoble, Ruggiero, cardeal e bispo de Reggio, Calabria, Roberto, bispo em Londres e outros. O ensino era-lhe congênito, sentia-se bem em seu exercício por 2 motivos. O estudo não o distraía da união com Deus, ao contrário, fazia-o penetrar a sabedoria de muitas vezes a contemplação. Além disso, dava-lhe a oportunidade de formar homens capazes de operar uma verdadeira reforma no mundo eclesiástico e civil, e reformar. Era essa a palavra de ordem que animava todos aqueles que, como Bruno, aderiram com toda a alma à orientação dada à cristandade ocidental por Gregório VII. Reims havia tido até aquele momento bispos dignos sob todos os aspectos, e quando o piedoso Gervásio morreu, todos pensaram que seu sucessor teria sido Bruno. Em vez disso, aconteceu o imprevisto, devido a um pacto simoníaco estipulado entre o rei da França, Filipe, e um pupilo seu. Foi eleito arcebispo certo Manassés. O recém-chegado, conhecendo a popularidade e a influência de Bruno, num primeiro momento procurou conquistá-lo para a sua causa e nomeou-o chanceler. Quando, porém, deu-se conta de que ele se opunha às suas intrigas, exonerou-o de todos os encargos e expulsou-o da diocese. O clero rebelou-se e acusou o bispo do concílio de Autun, que o destituiu. O bispo não aceitou a condenação e apresentou recurso a Roma, à espera do pronunciamento papal. Vingou-se cruelmente dos seus adversários, destruindo até mesmo suas habitações e atentando contra suas vidas. A escolha do eremitério. Finalmente, durante o Concílio de Lyon, em 1080, o bispo foi deposto e a paz voltou para o Reims. Todos queriam que Bruno aceitasse o governo da diocese, mas ele já havia amadurecido outro projeto. Havia voltado a Reims não para receber o anel e o báculo, mas para recolher os seus amigos mais fiéis, 8 doutíssimos homens, e retirar-se com eles para Sèche-Fontaine, sob a proteção do abade de Solesmes, São Roberto, e iniciar uma experiência de vida eremítica. No entanto, aí permaneceu pouco tempo, sentindo fortemente o chamado a uma observância ainda mais estrita. Se os eremitas dos primeiros séculos, para salvar a autenticidade da vida cristã, haviam fugido para o deserto, também então, pensava Bruno, para realizar uma verdadeira reforma na igreja, era preciso dar sinais fortes com 6 companheiros, transferindo-se para Grenoble, onde o esperava o santo bispo Hugo, já seu aluno em Reims,
ele havia abandonado o episcopato e havia se retirado para a vida eremita, porém depois, por vontade do Papa Gregório VII, teve de retomar o governo da diocese. Sentiu-se naturalmente bem feliz por oferecer o seu território, um vale solitário chamado Cortúzia, de onde provém o nome de Cartucha e cartuchos, dado a esse grupo de homens instruídos e corajosos, guiados por seu muitíssimo amado mestre. Entre eles estavam Landuino e Luca, Estevão de Borg, Estevão de Dia e certo Hugo, chamado de o Capelão. Estava lançada a primeira semente daquele que depois se tornou a famosa Cartucha de Grenoble. Durante 6 anos, Bruno e seus companheiros puseram em ação o seu ideal em perfeita harmonia entre si e tendo no coração a certeza de não mais ter de se intrometer nos assuntos da política do mundo. Não o pensava do mesmo modo outro discípulo de Bruno, Otto de Châtillon, chamado não a paz do eremitério, mas a cátedra de Pedro, onde naquele período de paz nem sequer se podia falar. Urbano II levava adiante com decisão a reforma iniciada por Gregório VII, mas tinha contra si os 2 passos na cidade de Ravenna, o antipapa Giberto, apoiado militarmente por Henrique IV, sem contar as oposições surdas que serpenteavam entre o clero, ao lado do Papa, mas por pouco tempo. Urbano quis próximo de si o antigo mestre, que veio a Roma com um grupo de companheiros. Foi-lhes concedida uma localidade junto às termas de Diocleciano, com a igreja de São Ciríaco. Seu exemplo, pensava o Papa, teria sido precioso para o clero e para o povo romano, sem falar enquanto ele contava com a colaboração pessoal de Bruno. A passagem da bem-aventurada e rústica solidão de Cartucha de Grenoble para a rumorosa e inquieta metrópole romana revelou-se demasiado brusca para os cartuchos, que depois de pouco tempo pediram para retomar a França. O Papa consentiu, porém reteve Bruno junto a si. Entre mentes, o antipapa conquistava Roma com força e Urbano II e seu amigo foram forçados a fugir para a Calábria. Aí o Papa tentou nomeá-lo arcebispo do Régio Calábria, porém Bruno não aceitou e propôs que seu lugar, um antigo discípulo seu, Rogério, que era abade de Cavani, no Salernitano, a fundação calabresa. Para si, conseguiu fundar um eremitério num lugar muito rústico, denominado La Torre, perto de Catanzaro, onde imediatamente o seguiram os primeiros discípulos que, crescendo rapidamente em número, forçaram-no a abrir um segundo eremitério não muito distante do primeiro. Foi essa a sua última faina, especialmente abençoada por Deus, apoiada pelo Papa e pelos bispos vizinhos e confortada
pela ajuda concreta dos príncipes normandos que governavam aquela região. Aí foi visitá-lo seu fidelíssimo discípulo que dirigia a cartucha de Grenoble, Landuino, que quis se assegurar de que conduzia os cartuchos segundo o espírito genuíno do mestre. Nessa ocasião, Bruno, homem muito douto em cartaz, a todos os seus filhos dirigiu-se em pensamento especial aos numerosos monges e letrados, dizendo-lhes: com as obras que vós mostrais o que amais e o que sabeis, uma vez que, enquanto com toda a atenção e empenho pondes em prática a verdadeira obediência, é evidente que sabeis ler o fruto suavíssimo e vital da Divina Escritura. Deus mesmo pode escrever com o seu dedo nos vossos corações não só o amor, mas também o conhecimento da Santa Lei. Bruno morreu em 6 de outubro de 1101, no eremitério de La Torre. Antes de morrer, quis pronunciar a profissão de fé e reafirmar de maneira especial a sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Ainda que seus filhos nunca tenham sido muito numerosos, a vida cartucha teve uma grande influência sobre todas as formas de vida monástica que se seguiram. Um monge famoso, Guilherme de Saint-Thierry, em sua carta aos irmãos de Montedieu, chamada de Carta de Ouro, dizia aos cartuchos: aos outros compete servir a Deus, a vós unir-vos a Ele. A obra dos outros é a de crer, de saber, de amar, de venerar. A vossa é de saborear, de compreender, de conhecer e exultar. Se o amor à sabedoria e à contemplação permaneceu vivo na comunidade cristã e em nossos dias ainda apaixona não somente os monges, mas muitos leigos imersos no mundo, muito se deve aos filhos de São Bruno. Que o exemplo, a dedicação, o amor, o silêncio, a paz, a doação e a verdade de São Bruno possa ser um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Pedimos a intercessão de São Bruno para que ele interceda junto a Deus por cada um de nós. São Bruno, intercedei por mim. São Bruno, intercedei pela minha família. São Bruno, intercedei pelas pessoas que me ouvem através deste canal no YouTube. Amém.